assunto que abre essa edição do NTV mostra um problema enfrentado por muitas pessoas. 1.800.000 passageiros circulam de ônibus aqui na região metropolitana todos os dias e sofrem com a falta de estrutura das paradas. Alguns locais não têm cobertura ou ela é muito pequena, não há lugar para sentar, as calçadas também são estreitas. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o repórter Bruno Fontes. Ele está no bairro de Afogados. Olá, Bruno, boa tarde. A parada onde você está tem muitos problemas. Oi, Clarissa, boa tarde. Estamos aqui ao vivo, meio-dia, ó. Olha que confusão. A calçada é estreita, as pessoas não têm aquela proteção, né, estrutura metálica, então fica debaixo do sol mesmo. Estava chovendo agora, tem essa mãe aqui com a criancinha recém-nascida. Não tem nenhuma proteção nem identificação que aqui é uma parada de ônibus. Então, uma das saídas alternativas que eles têm é passar para esse lado aqui, para a escadaria. Tá? A gente está só dando um exemplo, nós estamos aqui ao vivo, porque este é um dos principais corredores de ônibus, Márcio e Clarissa, da região metropolitana. Só para que vocês tenham essa ideia. E nós circulamos pela região metropolitana para mostrar justamente, não apenas no bairro de Afogados, mas em outros bairros onde falta estrutura. Muita gente reclamando. Exatamente, porque existem alguns pontos que as paradas existem, que é aquele ponto onde foi reformado recentemente, como a Conde da Boa Vista, não é isso, Bruno? Isso, quem fez essa reportagem foi Majones Pinheiro, a gente vai mostrar essa reportagem agora, mas depois nós vamos cobrar providências e mostrar também o que as pessoas podem fazer para dizer que a parada perto de casa ou no centro da cidade ela está ruim. Elas devem informar sim essas paradas para que essas paradas sejam remodeladas. Vamos agora assistir a reportagem de Majones Pinheiro. A Avenida Conde da Boa Vista faz parte do corredor leste-oeste. Ao longo dele, as paradas servem de modelo. Há lugares para sentar, a calçada é mais alta, quase da altura dos degraus dos ônibus, e a cobertura protege do sol e da chuva. Tem lixeiro, não precisa sujar o chão, tem as cadeiras para a gente sentar, esperar que não há sombra sentada. Mas quem está aqui não vai poder dizer o mesmo no momento da descida perto de casa. Nos bairros não presta não, nos bairros a parada do bairro, pelo menos onde eu moro no Jardim Primavera, lá as paradas lá não tem abrigo, quase nenhum tem abrigo. É só aquele negócio em pé assim, quase não tem abrigo. Só aquela coluna? Aquela coluna, é. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, na região metropolitana existem 5.887 paradas de ônibus de vários tipos. As paradas mais simples estão quase todas nos itinerários que partem do centro para o subúrbio. Isso porque em 90% dos casos, ao desembarcar, o passageiro está indo para casa. Mesmo assim, quem usa o transporte coletivo espera um pouco mais de atenção nos pontos onde o tempo de espera parece não terminar. Tudo por causa da falta de estrutura. Falta de estrutura, são 6.000 paradas aqui na região metropolitana. Muitas paradas, muita gente depende do transporte. Muita gente depende de sol, que nesse sol que está muito quente. Eu acho que você deve ter conversado com muitas pessoas, ouvido reclamações aí no bairro de Afogados, né, Bruno? Isso, Clarice, está fazendo sol agora, mas há uns 30 minutos estava chovendo e a gente chamou a atenção porque essas mulheres aqui, elas estão usando, né, a sombrinha tanto para o sol como também para a chuva. A senhora está indo para onde? Estou tentando achar um lugar para ir, né, porque aqui não tem parada de ônibus que identifique nada e nem é impossível pegar ônibus aqui. E a senhora está querendo ir para onde? Estou tentando ir para chegar na Gaminon. E não sabe se o ônibus passa por aqui porque não tem identificação? Não. Quando estava chovendo, vocês fazem o que? Entram nessas lojas? A gente fica debaixo da sombrinha, invadir uma loja dessa aí, pra tentar fugir da chuva, tanto do sol, né? Agora quem sofre é criança, né? E olha só, Clarissa, veja, aqui é uma parada de ônibus, mas ao meu lado, uma pessoa acabou de estacionar um carro aqui, ó, não tá nem aí pro pessoal, também não tem identificação, é assim, desse jeito aqui, não tem guarda, a pessoa tá dizendo aqui, ó, não tem guarda da CTTU nesse momento. Não aparece um guarda aqui. 1000 anos que não aparece um guarda aqui. Fica essa confusão mesmo. Só quem puder. Vocês têm que disputar esse espaço, né? Então a gente convidou o Grande Recife Consórcio de Transporte, o Mário Sérgio Cornélio, o gerente de fiscalização, para conversar com a gente, Márcio e Clarissa, e dizer se existe algum projeto, porque as pessoas não podem continuar desse jeito, né? Até se arriscando que aconteça um acidente, alguma coisa desse tipo. Exatamente, Bruno. Inclusive, você mostrou agora o carro estacionado embaixo de uma placa que diz proibido parar ou estacionar, apenas aqui, ônibus, né? Ele está descarregando aqui, ó, tá tirando esse material. E continua, pronto, o ônibus está aqui atrás, ó, ele não sabe como vai estacionar, está atrás dessa caminhonete, né, porque parou aqui e o rapaz continua numa boa, tirando os móveis aqui que eu acho que é de computador para essa loja.
Deixa eu conversar com o Mário Sérgio. A gente percebe que tem uma desorganização no trânsito e também nessas paradas de ônibus. O senhor é do Grande Recife Consórcio de Transporte, a gente queria saber se existe algum projeto para melhorar a vida dessas pessoas. Na realidade, nós temos um projeto que acompanha os corredores que estão sendo construídos agora pela Prefeitura do Recife, nesse largo onde nós estamos, né? Nesse ponto que você está falando, Bruno, realmente é de se notar que a impossibilidade, inclusive, de se implantar um abrigo coberto. A largura da calçada não é adequada, nosso menor abrigo coberto é 1,25 m, então a calçada é bem menos que isso, nós temos que ter, inclusive, um recuo para a proteção dos ônibus para que não bata nesse equipamento. A parada aqui está realmente sinalizada, ela tem a placa de proibido estacionar e entre elas existe uma coluna falando que ela tem uma parada de ônibus, se você prestar atenção. Ô, Bruno. Estou vendo essa placa agora, tá? Que o senhor está falando, ela está lá atrás, Robson, aqui lá atrás tem uma identificaçãozinha pequenininha que tem um ônibus aqui, que aqui é uma parada de ônibus. Pode falar, Clarissa. Ô, Bruno, inclusive essa placa que a gente está vendo aí pela imagem está toda pichada e a gente está vendo as pessoas subindo no ônibus pelo meio da rua. Como é que o Grande Recife Consórcio fiscaliza isso? Porque os passageiros se arriscam, né, num acidente. Isso é verdade. Isso aí realmente é uma irregularidade que nós vimos notando aqui, inclusive, que as empresas operadoras, especificamente os seus prepostos, esses motoristas, não devem agir. Mesmo a existência desse carro que está aqui parado irregularmente, mesmo com aquela carrocinha, isso aí é inadmissível um processo desse. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos realmente trazer nossa equipe de fiscalização para cá, para reorientar esses motoristas. E, sendo necessário, nós vamos aplicar as autuações necessárias para corrigir esse fato. Mas a gente também queria, a gente sabe que tem um telefone de graça que as pessoas telefonam e informam, por exemplo, situações como esta. E eu queria que o senhor desse esse número para que as pessoas liguem, então, e reclamem, passem as piores paradas, vamos dizer, na região metropolitana, para que vocês façam alguma coisa. Isso é muito importante, Bruno. Nós temos o nosso 0800, né, o 0800 081 0158, que abrange todo o serviço de transporte da região metropolitana. Então, dentro disso, o usuário poderá realmente sugerir, inclusive implantação de parada. Nós temos 2 equipes volantes que diariamente saem ao campo para fazer esse levantamento. Em cima dessa situação, nós atendemos ou não esses usuários. A gente agradece a participação do Mário Sérgio aqui no NTV Primeira Edição. Existe esse problema com os ônibus, nas paradas de ônibus, o Márcio e Clarice, e também existe um outro problema. Eu mesmo já tive muita dificuldade antes, na época de estudante, que as pessoas no fim de semana, quando querem se divertir e ir para uma praia, sempre pegam um ônibus bem lotado, né? Esse é um problema sério. Antes da gente falar sobre esse assunto, Bruno, a gente vai dar um prazo aí para o Grande Recife Consórcio, para a gente voltar daqui a uma semana aí no bairro de Afogados para ver se tudo melhorou. E esse assunto que você